Quero agradecer, né, o pessoal que veio mesmo, as intempéries aí, não impedir vocês de virem aqui, escutar um pouco do que a gente tem para falar. Agradecer o convite também dos colegas aqui, sempre é um prazer ouvi-los falar e também contar um pouquinho da minha pesquisa. Na verdade, isso aqui está destoando um pouco da pesquisa que eu ando fazendo, que é mais centrada em filosofia do direito como um campo purista e fechado. Mas eu fiquei muito feliz de preparar isso. Aos poucos eu estou entrando nessas discussões sobre empatia, porque é um elemento muito presente também para juristas e filósofos do direito. E eu achei que um ótimo meio de entrar nesse tema dentro do âmbito das normas legais, não só morais, mas legais, é por esse livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Martha Nussbaum, né? Então, acaba sendo uma escolha que junta várias coisas que eu gosto, assim, teoricamente, filosofia do direito e literatura também, né? Pode passar que é um... Então, eu preparei tudo em inglês, assim, eu tô meio fora porque eu preparei os slides, eu preparei minhas notas em inglês, preparei para falar em inglês, mas estou feliz que fui spare me out of it. Então vou tentar reconfigurar aqui na minha cabeça a argumentação toda. Então, a nossa linha de raciocínio aqui vai ser primeiro a gente abordar essa ligação entre direito e literatura. Para isso, a gente vai atravessar alguns dos principais argumentos da Nussbaum a respeito disso no livro dela, né? E logo em seguida, algumas das várias críticas que surgiram. Esse é um livro de 95, livro bem curtinho e muito denso, né? Então suscitou várias críticas. Como vocês sabem, a maioria de vocês deve saber, a Nussbaum é uma autora que fala muito sobre essa importância da literatura para a gente adquirir e desenvolver melhor os nossos valores morais, né? Então o propósito do livro é transferir isso para o direito também, para o raciocínio jurídico. E aí, como assim, surgem múltiplas críticas e eu não entrei em contato com nenhum texto em que ela responde essas críticas, eu tento de alguma forma oferecer uma alternativa que não é bem o que ela propõe, isso que não é a dela, mas que acaba escapando um pouco dessas críticas, né? E aí a gente vai ver como é que fica então o papel da literatura depois de tudo isso. Pode passar aí para mim. Tá, então essa apresentação vai falar de muitos livros, porque é o que a Nussbaum faz, né? Então eu fico feliz também de falar um pouco desses grandes livros que, se vocês não conhecem, vocês deveriam ir atrás, porque são excelentes. Então, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos o pessoal assim, que está mais engajado em literatura, quando se fala em ligação entre direito e literatura, a gente pensa casos, sei lá, julgamentos ou casos difíceis, casos emblemáticos que foram abordados em livros, ou em livros que foram adaptados para o cinema. Às vezes é um jeito mais fácil, né, de a gente abordar esses casos, essas situações. O que vem na minha cabeça primeiro para esse livro aqui, em português é Só o Polícia Levanta, se eu não me engano, que traz, não só na narrativa dele, traz um caso difícil do direito, mas como também tem um dos principais personagens, que é o Atticus Finch, que é aquele cara que é o melhor pai do mundo, o melhor vizinho do mundo, o melhor cidadão do mundo. Ele é o melhor advogado do mundo também. Ele é tipo um emblemático assim é aquele cara que não é o que Jesus faria, é o que Atticus Finch faria, né? Então, a partir disso aqui eu consegui entender melhor. De um jeito muito curioso, a Nussbaum fala de várias peças, vários livros de literatura norte-americana, e ela em nenhum momento fala desse. Eu acho que é porque também é meio óbvio, assim. O pessoal, ele é um livro que é abordado coerentemente, de maneira sistemática, em cursos de direito, né? Então é sobre isso que eu quero falar. A ligação entre direito e literatura, ela é abordada já há muito tempo, não só nos cursos de literatura, mas principalmente nas escolas de direito, né? Os law schools que a gente fala nos anglo-americanos. Então,
A questão aqui é, apesar de existirem muitos artigos, muito material sendo feito acerca dessa aproximação e dessa interdisciplinaridade, pouco a gente tem ainda sobre qual é o real conteúdo dessa aproximação ou dessas disciplinas que são ofertadas aproximando essas duas áreas, e muito menos ainda sobre o propósito dessa aproximação. Então, o que a gente quer realmente quando a gente aproxima a literatura com o direito, né? Tá, isso foi pensado, também foi teorizado e foi feita uma espécie de taxonomia. Eu acho que então essa taxonomia, falando bem por cima aqui rapidinho, ajuda a gente também a entender melhor o que a gente quer pensar hoje quando eu falo de empatia e um outro tipo de racionalidade para o direito baseado na narrativa literária. Então nós temos aqui primeiro, nessa taxonomia, a ideia de lei direito na literatura, law in literature, que é a apreciação de advogados, juízes e práticas jurídicas na ficção, é o caso do Atticus Finch, né? A gente vê como ele opera. E aí tem a law as literature, que é o direito como literatura, né? Que é uma aplicação um pouco mais sistemática, um pouco mais embasada, que é essa aplicação de teorias e técnicas hermenêuticas vindo do criticismo literário para os textos legais e para as práticas legais. Nós temos Law of Literature, que é o direito da literatura, que são essas normas legais específicas para a prática literária, envolvendo, por exemplo, questões de plágio, de propriedade intelectual, né? Não é o nosso caso aqui, que não nos interessa, e o direito em como influenciado pela literatura, que é essa examinação do papel da literatura, como ela afeta a legislação e como ela afeta a nossa prática como cidadãos que estão sob uma ordem determinada, uma ordem legal. Então, próximo slide. A primeira vez quando eu estava formulando ainda os slides pela primeira vez, eu até esqueci de mudar depois, mas eu pensei que a abordagem da Nussbaum era em termos de como o direito é influenciado pela literatura, ou seja, esse último, né? A gente dá uma olhada em como isso perpassa as duas disciplinas. Mas quando eu fui aprofundar um pouco o meu estudo, eu vi que ela quer uma coisa mais forte, né? Na verdade, ela está pensando em law as literature, ela está pensando em aplicação de teorias e técnicas hermenêuticas vindo do criticismo literário para os textos legais e para as práticas legais. Como é que ela faz isso, então? Ela, então, entende que a literatura tem um papel central nessa... Ela faz surgir essa ideia de empatia, de compaixão dentro do direito, e ela, através do exercício, então aqui a gente sempre está falando assim, ela pode ser ensinada. Então a gente está sempre falando assim de a literatura como causando isso, é o gatilho, né, para essas emoções, e num segundo momento que isso deve ser uma coisa que é então ensinada nas escolas de direito, né, sempre nessa perspectiva. Quando eu dou esse papel central para a literatura, na verdade eu estou tirando esse papel central de práticas sociais, né? Por que eu tiro isso da prática social empírica, que é observável, e coloco na prática metafórica ou imaginativa da literatura? Ela está falando aqui que é porque a história simplesmente nos mostra o que aconteceu, enquanto que os trabalhos de arte literária nos mostram as coisas como elas poderiam ter acontecido na vida humana, e é o lidar com essas possibilidades e o colocar-se no lugar desses personagens que possibilitaria uma visão mais clara dessas emoções que ela está querendo levantar aqui, né? Então, novamente, isso ia surgir a partir da narrativa literária e aí teria que ser discutido, então, nas escolas de direito, né? Então, algumas coisas assim principais da agenda e da Nussbaum para esse livro, né? Primeira coisa, ela se compromete com a tese de que as emoções desempenham um papel indispensável no julgamento público, que ela chama, né? Julgamento moral, julgamento público, que envolve uma racionalidade pública. Segundo, e aqui eu cito a Nussbaum, uma concepção humanística e multivalorada da racionalidade pública pode ser exemplificada de uma maneira muito forte na tradição da Common Law. Common Law, você sabe, aquela tradição que é presente nos países de origem anglo-saxã, que é a ideia de que a lei surge
ela se desenvolve a partir dos costumes. E aqui no Brasil, na América do Norte, nós temos outro tipo de tradição jurídica que, então, portanto, quando a Nussbaum se compromete com esse tipo de tradição, ela está se opondo a essa tradição que nós seguimos aqui, que é baseada nos Estados Unidos, com essa corrente do Law and Economics, que é fortemente comprometida com a economia. Inclusive, ela dedica o livro dela para o Richard Posner, que é o principal autor dessa linha, e, consequentemente, com esses elementos positivistas, né, que marcam a nossa tradição legal aqui no Brasil também. E, em último lugar, então, a literatura teria uma força para fazer surgir essas emoções chamadas emoções beneficiosas, benéficas, de segunda ordem, né? Então ela não está interessada aqui no surgimento dessas emoções de primeira ordem, que ela chama que seriam o amor, o medo, o temor, mas emoções que se dirigem para os outros, né? Então eu, como leitora, tenho que me colocar na posição dos outros, né? Pode passar. E aí, então, a gente tem a Nussbaum colocando esse papel central na imaginação como esse veículo através do qual as emoções são cultivadas, né? E aí, se opondo à razão, ela é um pouco, assim, ingênua, até quando ela traça essa ideia de que a razão seria uma coisa fria e cruel. Aquela coisa, faculdade fria e cruel, aquela coisa utilitarista, assim, pouco interessada nos aspectos que rodeiam as situações, tanto no direito como nas relações nossas do dia a dia. Então, isso está comprometido também com uma visão, se todo mundo que conhece um pouco do trabalho da Nussbaum sabe que ela é uma especialista em Aristóteles, né? Isso está comprometido com a visão aristotélica de que as emoções, como a compaixão, né, que ela trata a empatia como um sinônimo de compaixão, elas não só podem, mas elas devem ser cultivadas, né, especialmente naqueles que são responsáveis pelo julgamento moral, de acordo aí com Aristóteles, né? Então, a literatura entra em jogo quando ela faz surgir, ela cultiva a mais importante dessas emoções, que seria então a imaginação, através do pensamento metafórico, guiado pela empatia, que nos oferece e aí vem não em oposição à racionalidade. Em nenhum momento a Nussbaum nega a racionalidade, óbvio, ela não vai dizer que isso tem que ser deixado de lado, né? Que eu até trouxe para mostrar para vocês. Mas ela fala que a empatia oferece um traço benéfico e generoso para a racionalidade, que vai gerar decisões marcadas pela empatia, né? Então ela fala aqui que o raciocínio técnico-legal, o conhecimento do direito, esses limites do precedente, eles jogam um papel central dentro do bom julgar, né? Que nos oferece, então, os limites dentro dos quais a imaginação deve trabalhar. Aí ela vai dizer que essa concepção literária, ou de origem aristotélica, combinada com os limites institucionais do direito, vai gerar um ideal complexo da neutralidade jurídica, que é uma rival muito poderosa contra essas outras concepções da norma, como aquela que vem do Law and Economics e do positivismo, né? Então, aqui o grande negócio, assim, para mim, a grande dificuldade é entender como é que a empatia ela gera essa neutralidade, né, que a gente espera de um juiz moral e de um juiz, sobretudo um juiz do direito, né? Pode passar para mim. Não, antes de passar para as críticas, eu ainda quero falar um pouquinho mais. Como é que isso acontece, né? Como é que ela advoga, então, essa força das peças de literatura, né, dos livros? Então a gente já sabe que a imaginação opera dentro desse reino das metáforas e das possibilidades, esses diversos mundos possíveis que a gente abre quando encara uma situação de algum personagem, alguma narrativa. E aí não é só, isso é muito importante também, não é só eu ir sentindo o que foi, me emocionando e tal, não é isso que ela está interessada. Ela está interessada, e aí ela faz uso de um termo do Adam Smith, que faz essa teoria sobre sentimentos morais, né? Aí ela usa essa noção de espectador judicioso
do Adam Smith, que faz exatamente isso que ela está pretendendo. Ele filtra, de algum modo, as emoções que vão surgindo dentro da narrativa, né? Então, a gente atua como um espectador judicioso, de acordo com o Smith e de acordo com a Nussbaum, quando a gente se coloca na situação do personagem e a gente age de mentirinha, assim, como um participante interessado naquela narrativa, né? Mas tendo o privilégio de ter esse afastamento que nos permite justamente julgar. Né? Então, a gente já age como juiz quando a gente está lendo uma obra de literatura. Né? Então, como é que isso acontece? Ela cita aí 3 livros, que é o Hard Times, O Tempos Difíceis, do Charles Dickens, né? Uma obra de 1854, o Native Son, Filho Nativo, do Richard Wright, e o Morris, que é o livro do Forster, de 1971. Com o Hard Times, ela tem muita facilidade, é o livro que ela mais cita durante o livro dela, porque ele mesmo é uma crítica desse pensamento utilitário. Né? Então ela diz que, através do autor, do Dickens, mostrando toda essa complexidade de uma sociedade dentro de um período específico de tempo, a gente é capaz de, vendo personagens tão diferentes uns dos outros, se colocar e exercer esse papel de juiz, de espectador judicioso. Aí no Native Son eu acho muito mais interessante, porque é a história de um personagem que é negro nos anos 40 e ele comete um crime e aí toda a questão vai na inevitabilidade de ele ter cometido aquele crime quando ele nasce dentro de uma sociedade que desde que ele nasceu já é uma sociedade que diz para ele, que mostra para ele exatamente qual é o papel que ele tem que desempenhar dentro daquela sociedade e como é difícil se libertar daquilo, né? Então a gente, quando julga o personagem principal desse livro, a gente tem que então levar em conta esses aspectos, segundo a Nussbaum, para a gente entender qual é a maneira certa, a melhor maneira de julgar esse caso, né? Tá, então agora a gente pode passar para as críticas. Isso é como ela faz, né? Ela pega essas histórias e mostra como a gente pode agir como espectador judicioso. Aí várias críticas podem surgir, né? A primeira delas é ela mesma admitindo que a concepção de obra literária que ela considera é muito seletiva e aí está mais problemático, as outras peças de literatura estariam num degrau um pouco menos valoroso, no sentido qualitativo mesmo. Né? E aí ela cita, todos nós conhecemos várias obras populares que provocam o leitor a sentimentos cruéis e evocam fantasias que podem envolver a desumanização de outros, né? Isso é muito problemático porque me parece uma espécie de, não só de fluidez em estabelecer os critérios, quais obras a gente tem que analisar, como é que a gente vai olhar para esses personagens, mas também uma espécie de censura, né? Então, se eu estou focando nessas obras, ela foca também, ela usa para dizer que ela também não está interessada só em romances, ela usa um poema do Walt Whitman, que ele fala sobre poetas sendo juízes, blá blá blá. Então ela está fechando muito o círculo, né? Então aí a gente pode pensar, ela está focando em novelas didáticas, de certo modo, que estão generalizando uma espécie de personagens que ela acaba sempre esperando a mesma resposta dos leitores, me parece, sabe? Em relação àqueles personagens que todos acabam sendo um pouco acaba sendo estereotipado, sabe? Eles acabam virando uma espécie de clichê frente às situações que eles estão se envolvendo, né? E aí pode passar para a próxima. Essa é uma crítica que eu gosto muito, ela ressoa muito assim comigo, que é uma crítica que o Moravec, que faz o review do livro dela um ano depois, né, esse livro de 95, então ele faz esse artigo de 96, que eu chamei de o argumento da natureza humana. Quero ler ele com vocês. Primeiro de tudo, como Freud foi um adepto em argumentar, as nossas emoções normalmente operam a serviço de negar ao invés de buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento, que é uma pré-condição para a empatia, muitas vezes doloroso de
ser alcançado, e quando ele é alcançado é numa batalha, né? Uma batalha com outras predisposições emocionais. E quando ele é alcançado, o autoconhecimento pode te destruir. Para outras personalidades, o autoconhecimento e a empatia pode ser usado para fins malignos. Aí ele usa o exemplo do Ricardo III de Shakespeare, que é muito curioso esse exemplo, porque ele é uma pessoa que totalmente consegue se colocar no lugar dos outros, mas de modo a manipular eles, né? Então, ele consegue fazer isso muito bem com o propósito de manipular. E muitas vezes na literatura, razões altruísticas acabam gerando uma espécie de ingenuidade, né? Servem a uma espécie de ingenuidade. A gente vê o mocinho se dando mal porque geralmente falta essa malícia, né? Além de tudo isso, a literatura traz questões pessimistas de se a imaginação e o entendimento robusto dos outros na sua complexidade seria compatível com uma harmonia mútua e uma tolerância, ou se isso seria uma horrível e pesado, tipo de conhecimento horrível e pesado que as pessoas não poderiam suportar. Né? Então eu trouxe esse argumento porque eu não sei, a Nussbaum parece que traz ela pinta uma visão muito otimista da natureza humana, né? E aí, não sei para vocês, mas os livros que me marcaram mais na minha trajetória foram justamente os livros que fizeram isso, né? Que colocam aquela coisa. Então, eu busquei alguns exemplos. Eu pensei, bom, a gente é adolescente, vai ler o Apanhador do Campo de Centeio, né? Que tipo de personagem é o Holden Caulfield? O cara amargo, tá sempre xingando todo mundo, não pode levar a irmãzinha dele no museu, que vê um pinto pichado na parede. 20 minutos. Então ele tá revoltado com tudo aquilo e tudo é horrível, né? E aí a gente avança um pouquinho mais, vai pro James Joyce, Ulisses. Né? O herói que é o anti-herói, né? É um covarde. O cara, quando faz alguma coisa, deixa cair o filho e, sei lá, umas coisas horríveis. Né? Ou o Camus é um ótimo exemplo também, né? No Estrangeiro a gente tem esses personagens que nem tem a maldade, mas justamente são sem propósito, não veem sentido em nada, frios, indiferentes, né? Então, esse tipo de literatura não é motivacional. E aí a Nussbaum traz alguns exemplos do direito para mostrar como é que isso seria feito. Ela cita um exemplo, ela cita vários, eu vou trazer só um por causa do tempo, que é um caso de um guarda de prisão que invadiu a cela de um prisioneiro e começou a destruir tudo que tinha lá dentro, foto, cartas da esposa dele, fotos da família, e tudo sem mais nem menos. E aí vai o cara lá, reclama, olha, foi com o fim justamente de me humilhar, não tinha propósito nenhum, eu quero que haja uma retaliação. Então, como o juiz, de acordo com a Nussbaum, o juiz atuou de acordo com o que ela defende no livro, foi lá e considerou que toda... Na verdade, quando ele buscou essa defesa, ele falou, olha, eu tenho direito de privacidade. Ninguém pode, não que precise um mandado para entrar na sala, mas não pode simplesmente acontecer isso mesmo dentro da prisão. E o juiz falou que não, dentro da prisão a coisa é diferente, ele pode entrar quando quiser, mas que, por outro lado, todas as pessoas tinham direito a ter os seus pertences pessoais, tinham família, e isso era importante, e o guarda não devia ter feito isso. Ele podia ter entrado, mas ele não podia ter rasgado os pertences pessoais. A minha crítica aqui é, bom, ok, mas será que esse juiz agiu por motivos que foram cultivados através da literatura? Me parece que não, me parece que a gente podia ter justificado essa situação simplesmente por ele ter agido de acordo com princípios morais, com valores pessoais, né? Ele era uma pessoa boa. Próxima, Fábio, tô dando um rapidão aqui. Porque mais alguns casos assim, que eu acho muito interessante. Uma das críticas que eu acho a principal para a abordagem da Nussbaum é qual é a relação então entre a justiça. Tudo isso veio à tona para a gente ter justiça em julgamentos do direito, tá? Então, qual é a ligação entre a justiça e essa generosidade que é gerada pela empatia? Aí eu quero pensar, generosidade, quando a gente está falando, pelo menos em processo legal, para quem é essa generosidade? A gente normalmente tem dois lados. E aí, como é que eu vou beneficiar? Eu não posso beneficiar os dois porque vai gerar um empate, né? Então, qual lado da história que eu tenho que ser mais generoso? Outra coisa, a justiça seria uma espécie de dar
aos outros aquilo que ele merece. A generosidade é dar aquilo a mais que ele merece, né? Então, como é que isso se coaduna? É outra coisa também, justiça, a gente aprende desde pequeno, justiça é cega, né? Então, por que eu vou ter que olhar para todos os motivos e aí eu penso aqui no, vocês já devem ter reconhecido, Raskolnikov, né? Crime e Castigo. Eu tenho que ser generoso com o Raskolnikov aqui, eu tenho que entender, parece que a generosidade sempre favorece, né, o culpado, no caso, né? E aqui eu trouxe um exemplo que é um dos meus preferidos, que é o Alias Grace, da Margaret Atwood, conhecida pelo Conto da Aia, mas eu gosto muito dele porque ele envolve um caso jurídico que foi inspirado. A Atwood, ela coloca ficção no livro dela, mas ela foi inspirada num caso de 1843 e nada do que ela escreve no livro vai contra o que aconteceu de fato. Então, na história, no fato real, a gente tem a Grace Marks matando a sua colega empregada com a ajuda do namorado, que a gente não sabe direito como é que foi, mas assim, os dois são presos, ele vai direto para a forca. E ela faz justamente esse uso de gerar empatia, utilizar esse dela, tinha 16 anos, era uma moça bonita, ela usa tudo isso para gerar generosidade daqueles que estão julgando ela e funciona muito bem, né? Ela é presa, tudo bem, mas acaba sendo solta, tudo bem, 30 anos depois, mas até hoje a gente fica com esse mal-estar de não saber exatamente o que foi que aconteceu, a gente não sabe o que ela fez. E a Margaret Atwood deixa isso muito claro. E aí, então, terminadas as críticas, eu tento então pensar em um outro jeito, né? Aqui eu faço uma simples recapitulação, né? Mas eu acho que, para trazer a minha parte, eu acho que todas essas críticas que a Nussbaum tem que enfrentar seriam evitadas se a gente selecionasse o nosso âmbito de consideração aqui ao âmbito jurídico, usando os casos difíceis como exemplo, né? Pode passar aí. Né? Então, ninguém vai negar que a literatura tem uma importância, né? Mas o problema é quais são essas exatas lições que a literatura pode dar para não só promover, mas não só informar, mas promover justiça dentro do pensamento legal. Né? Então, essa alternativa ela é mais perto do campo didático, porque, claro, os casos difíceis surgem como dilemas legais na literatura, né? Então isso até aproxima os dois, né? A gente vê casos dilemáticos na literatura e os que não são, muitos criados através da imaginação, que é tão importante para a Nussbaum, através de experimentos de pensamento. Então, vamos pegar os casos reais aí, né, como um meio de educação para esses estudantes de direito. Aqui são dois casos que eu falei da última vez, não quero voltar nele porque eu não tenho tempo. Aquele caso do canibalismo, por causa do navio naufragou, os sobreviventes se comeram uns aos outros, o que fazer com esse pessoal, né, que estava nessa situação de necessidade. Ou o pessoal que naufragou o navio também, o pessoal jogou todo mundo do barco, porque estava do bote salva-vida, porque estava lotado, então como julgar essas pessoas, né? E aí, esse aqui é um caso interessante também do Tony Blair, que ele foi vítima daquele desastre em Hillsborough, numa semifinal do campeonato inglês, que ele era um torcedor do Liverpool e morreram mais de 100 pessoas nesse dia, por causa foram amassados contra as grades no estádio superlotado, e ele ficou com um traumatismo craniano, um estado permanente vegetativo. E aí o hospital entra com um pedido para ele terminar a vida com dignidade, né, e é concedido, com apoio dos pais dele, é concedido pela Corte Real Inglesa. Primeiro caso, então, de que o direito permite alguém morrer. Né? Então, esse também é um caso que poderia atuar do mesmo modo, eu acho, como esses casos que a Nussbaum analisa, né, no livro, né, com esses exemplos que ela utiliza. Né? Então, isso é um dito muito popular no direito de que os casos difíceis fazem mal ao direito. Né? Então, eu penso assim, será que esses casos deveriam ser vistos como uma exceção? Aí os especialistas, eu achei muito interessante essa citação, porque eles dizem, os grandes casos, como os casos difíceis, fazem mal ao direito, porque os grandes casos são chamados grandes não porque eles são importantes,
mas porque eles atraem muita atenção. E aí, essa atenção chama aos sentimentos e distorce o julgamento. Essa é a mentalidade jurídica, né? O caso não está sendo bem julgado quando apela para as emoções, mas é justamente isso que a Nussbaum está dizendo que é importante, um elemento importante no julgamento, né? Então, eu acho que quando os casos difíceis fazem esse apelo às emoções, então é aí que a gente troca o fusívelzinho aí da razão fria e cruel, que a Nussbaum chama, para uma apreciação mais sensitiva e refinada. E aí a gente tira o juiz dessa aplicação automática da lei, segundo a letra, né, da lei, e a gente força um exercício de consideração sensível e de das possíveis resoluções dos casos difíceis. Meu último slide, então, como é que fica a literatura no meio de tudo isso, né? Eu acho que a literatura tem um papel importantíssimo. A questão é se ela tem um papel central, se ela deve ser o fator principal para gerar empatia no juiz ou no advogado ou na pessoa que atua no direito, né? Eu acho que ela não é central, mas ela é, assim, indispensável no sentido como ela é indispensável a todos nós como facilitadores de a gente lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros e ter vidas melhores eticamente, né? E aí eu cito o professor Dunlop, que foi um dos primeiros que começou com essas disciplinas, ele é um professor de direito, começou com essas disciplinas de literatura e direito, em que ele fala o seguinte, eu estou 100% com ele aqui: se a literatura ensina ética ou não, em algum senso, em algum sentido, é uma questão muito debatida no criticismo literário do século XX. A minha posição é que a ficção normalmente traz e examina, e muitas vezes sem resolver, isso é muito importante, questões políticas e éticas sobre a ordem legal. A literatura pode sugerir a complexidade de uma questão ética. Ela pode invocar essa variedade de soluções possíveis. O leitor pode explorar o problema através dos olhos de vários personagens vivendo através de uma situação concreta, com a sua sensibilidade e o seu entendimento que vai ser enriquecido como resultado disso, né? Então, para mim, essa ideia de que a educação legal ela pode ser enriquecida, como o professor Dunlop fala aqui, mas ela não pode ser determinada pela educação através da literatura. Era isso, já.